Saudações, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos resolver o exame de Instituto de Formação de Professores. Mas antes disso, peço que se subscrevam, coloquem um like no vídeo e vão partilhando para os outros para que possam aprender com a mente preciosa. Então, como eu vinha dizendo, iremos resolver o exame de IFP para a formação dos professores, nesse caso 12ª mais 3. Então, a primeira questão diz: um atleta A faz um determinado percurso de 48 minutos, ao passo que um atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora. Qual é a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Querem a razão entre os tempos gastos pelos dois atletas. Então, a razão seria igual ao tempo gasto pelo atleta A e pelo atleta B. Assim sendo, teríamos o tempo gasto pelo atleta A e dizer também que a razão é a divisão entre os tempos. Então, o tempo gasto pelo atleta A seria 48 minutos. E o atleta B gastou 1 hora. Então, para efetuarmos essa divisão, é necessário que os tempos encontrem-se numa única unidade. Então, iremos converter a 1 hora em minutos, que seria igual a 48 minutos sobre 60 minutos. Assim sendo, daqui podemos simplificar os termos semelhantes. Daí, minutos e minutos podem ser simplificados. E 48 e 60 tem o maior divisor comum, que o maior divisor comum, nesse caso, o maior divisor comum, o MDC, de 48 e 60 será igual a 12. Então, é só dividirmos o numerador e o denominador por 12. Daí que obteremos 4 no numerador e no denominador seria 5. Então, teríamos como opção a linha A para o número 1. Dois. Qual é o valor de x na proposição? Aqui está. É necessário passarmos o 6 a multiplicar ou fazermos MMC para toda a expressão. Então, teríamos 55 menos x igualado a 3 multiplicado por 6. Então, o 6 que encontra-se a dividir passa a multiplicar no segundo membro sobre 4 que lá já está. Então, para evitarmos a divisão de valores elevados, eu aconselharia que simplificassem sempre as expressões ou as equações ou os valores para termos valores reduzidos e não elevados. Assim sendo, teremos x menos x sendo igual. Aqui podemos simplificar o 6 e o 4 por 2. Então, que será 3 vezes 3, dividindo o numerador e o denominador, sendo esse divisor 2. Então, será igual a 3 e 4 por 2 também seria igual a 2. Assim sendo, passando 55 para o segundo membro, torna-se negativo, seria menos 55. Daí, teríamos que fazer um MMC e aqui seria o 2. Daí, teríamos menos x sendo igual. 3 vezes 3 seria o 9. Multiplicado por 1 continuaria sendo 9. Menos 55 vezes 2 seria igual a 120.
e 10 sobre o único divisor, que seria o 2. Daí, teríamos menos x igual a menos 101 sobre 2. Para tornar positivo o coeficiente do x, multiplicaríamos toda a expressão por menos 1. Multiplicando a expressão por menos 1, torna-se positivo o valor de x, ou o coeficiente x, que seria x igual a 101 sobre 2. E assim sendo, teríamos a nossa alternativa sendo D. Então, número 2, temos a linha D. 3. Uma empresa pretende alocar 400 mil meticais em pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja 2/3 ou 2/3. Quais são, respectivamente, os valores alocados para a pesquisa e propaganda? Então, aqui teríamos um sistema, pois dizem, temos o valor X sendo o valor alocado para pesquisa e o Y, o valor alocado para propaganda. Então, uma vez que o enunciado diz que pretende alocar 400 mil em pesquisa e propaganda, então, sabe que seria a adição do valor das pesquisas e propagandas, que seria o total de 400 mil meticais. Então, para a razão, então temos x sobre o y tem que ser igual a 2 sobre 3, ou 2/3. Então, aqui está o sistema. Como é que resolveríamos o sistema? Para a resolução do sistema, basta que isolemos uma variável numa das equações e substituímos noutra. Então, mais prático isolarmos aqui, usando o método de substituição, isolarmos o x no denominador, ou na segunda equação. Então, que seria igual a 2/3 de y. Então, passa a multiplicar uma vez que estava a dividir. Daí, substituindo o valor de x na equação de cima, teríamos 2/3 de y mais o y, que aqui se encontra, tem que ser igual a 400 mil meticais. Então, usando 400. Então, assim sendo, que seria equivalente a dizer. Então, uma vez que a expressão tem um denominador, ou a equação tem um denominador, podemos fazer MMC para toda a equação. Seria o menor múltiplo comum 3. Então, aqui seria 1, aqui 3 e aqui 3. Então, daí, multiplicando, teríamos 2y mais 3y igual 3 vezes 400 seria igual a 1200. Então, mantendo a equação de baixo constante, nada se faz até obtermos o valor de y na equação de cima. Então, daí será equivalente a dizer 5y, uma vez que já temos monômios semelhantes, podemos adicionar os coeficientes. 5y igual a 1200. Daí, podemos ter o símbolo de equivalência para colocarmos o y sendo igual a 1200 dividido por 5. Daí, podemos ter como resultado do y sendo igual a 240. Divisão de 1200 por 5 dá 240. Assim sendo, o x será igual a 2/3
multiplicado pelo valor de y, como podemos ver que será 240. Então, daqui tem-se, ao invés de multiplicarmos o 240 por 2 e depois dividirmos por 3, podemos dividir o 240, uma vez que são fatores no numerador. Então, podemos simplificar, seria 2 vezes 240 dividido por 3 seria igual a 80. Então, por sua vez, seria igual a 160 o produto entre 2 e 80. Então, o valor ou a resposta seria 160 e 240, que corresponde à linha B. Aqui está. 160 e 40. Considerando que os valores estão em milhares, claro. Linha B. Então, número 4. Tem-se uma tabela e dizem: na tabela abaixo, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Obtenham os valores de m e p. Sim, aqui está a tabela. Então, como podemos ver, são proporcionais ou diretamente proporcionais os valores de x e y. Então, estamos perante uma proporcionalidade direta. O que faremos? Para a obtenção da constante de proporcionalidade, é só dividir o y pelo x, nesse caso. Então, assim sendo, vamos achar o k. Vamos escolher a parte da tabela que temos os dois valores, tanto do x e do y, o ponto, nesse caso, que é o par ordenado. Então, seria 5 dividido por 2. Então, a constante de proporcionalidade seria 5 meios. Assim sendo, iremos obter o y. Dessa fórmula, podemos isolar o y, que seria igual a k, que é a constante de proporcionalidade, vezes o x. Então, passa o x, multiplica. Aqui está. Então, o y será igual ao valor de p, se for o caso de acharmos o p primeiro. Então, o p que será igual a k, que é 5 sobre 2, vezes o valor de x, quando o y corresponde ao p. Então, nesse caso, o x seria 8. Então, daí, o p será igual a 8 vezes 5. Aqui, não se esqueçam, o denominador, quando não é escrito, é 1. Então, 2 vezes 1 seria 2. Então, seria 40 sobre 2, que seria igual a 20, o resultado do P. Então, para o valor de x, com a mesma fórmula, podemos isolar o x. Então, o k passa a dividir. Então, seria y dividido por k. Então, para facilitar a compreensão dos alunos, prefiro que seja escrito dessa maneira: o y dividido pelo k, é mais prático assim. O x será igual ao y. Nesse caso, como podem ver, o x aqui nesse ponto corresponde ao m. Então, vai ser m, que será igual. Qual é o valor de y no ponto em que o x é m? É 4. Tá aqui, dividido por 5 meios. Daí, o m será igual a 4, mantendo a primeira fração, nesse caso que é 4 sobre 1, nesse caso, seria multiplicando pelo inverso da segunda fração, que seria 2 quintos. Daí o m será igual a 4 vezes 2, que seria 8, sobre 5. Então, 8 quintos. Daí, podemos observar que a nossa solução corresponde à linha D. 8 quintos, o P igual a 20. Então, número 4 é a linha D. E para o número 5, temos a seguinte situação. O investidor gastou 14.000 unidades monetárias
na compra de um bem. Após um ano, vendeu por 19.500 unidade monetária. Qual foi o lucro em percentagem? Sendo que o lucro, para ser calculado, é só fazer a diferença do valor da venda menos ou pelo valor da compra. Então, a diferença é o valor da venda menos o valor da compra. Assim sendo, teremos o lucro sendo igual a 19.500 menos 14.000. Daí que o resultado do lucro seria 5.500 unidades monetárias. Assim sendo, o nosso objetivo é de calcular a percentagem. A percentagem seria fazendo a correspondência. O valor inicial, 14.000 unidades monetárias. Então, estando para 100%. E os 5.500, que é o lucro, unidade monetária, em percentagem, estaria para X. Daí que nós sabemos usar a regra 3 simples. Seria 14.000 multiplicado unidade monetária multiplicado pelo X vezes X, sendo igual a 5.500 unidades monetárias, sendo igual vezes 100, aliás, 100%. Assim sendo, o X passa a ser igual a 5.500 unidades monetárias multiplicado por 100 e o 14.000 passa a dividir. Então, dividindo, podemos simplificar as unidades e os zeros. Esse zero com esse e esse. Daí, teremos a situação de divisão entre 5.500 por 140. Então, podemos simplificar também os dois zeros. Então, passa a ser 550 dividido por 14. Então, na forma vertical, como é que faria, uma vez que não se usa a máquina científica, então teríamos 540 ou 550 dividido por 14. Então, dividindo 55 por 14, teríamos como resultado 3. 3 vezes 14, teríamos 42. Subtraindo, teríamos 3, vai 1, não vai nada, então fica 1, baixando 0. Assim, multiplicando por 9, teríamos exatamente 126. Então, a divisão de 130 por 14 dá 9. Então, subtraindo, teríamos 4, 0, porque aqui vai 1, emprestamos 1, e por fim 0. Então, vírgula, acrescentamos 0, 2, seria 28, em seguida subtraindo, teríamos 12, 0, dividido, 120 dividido por 14, 8. 8 vezes 14 seria 112. Subtraindo, por fim, teremos como resultado
Uma vez que as soluções só têm duas casas decimais, podemos parar por aqui e dizemos que x será igual a 39,28%. Assim sendo, 39,28% corresponde à linha B. Então, número 5 tem como alternativa correta a linha B. 6. Uma corrente de ouro cujo preço de tabela de 420 unidades monetárias é vendida com um desconto de 25%. Qual é o preço após sofrer o desconto? Então, nós queremos o preço da corrente após o desconto. Então, é prático fazer da seguinte maneira. 6. 420 unidades monetárias estão para 100%. Então, não esquecendo que ao usar a regra 3 simples, não podemos colocar os dados de qualquer maneira. Temos que organizar ou agrupar. A parte das percentagens, colocar por baixo das percentagens e dos valores por baixo dos valores. Então, o valor com desconto, seria, preço com desconto, seria D e que corresponde a 25%. Daí que o desconto vai multiplicar-se com 100 e 25% com 420. Então, assim sendo, uma vez que já mostrei passo a passo no exercício anterior, podemos apenas aplicar a fórmula. Desconto será igual a 420 unidade monetária multiplicado por 25% dividido por 100%. Então, assim, teríamos valor 0 simplificado com 0 e podemos dividir também o 25 por 5 e 10 por, então teremos 42 unidades monetárias multiplicado por 5 dividido por 2. Daqui, ao invés de multiplicarmos 42 por 5 e depois dividirmos, vamos simplificar logo de uma vez. Então, o desconto será igual a 42 dividido por 2 será igual a 21. Então, multiplicado por 5. Daí, o resultado final será 105 unidades monetárias para causa de desconto. Então, uma vez que é apenas o desconto, temos que achar o valor pago com desconto. Então, seria o valor com desconto, pagamento nesse caso com desconto, seria o valor inicial, que é 420 unidades monetárias, subtraindo o 105, que corresponde ao desconto. Então, o resultado final seria 315 unidades monetárias, que corresponde à linha C. A linha C, certo? Então, número 6, temos a linha C. Número 7. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, qual das seguintes propriedades é correta? Então, número 7, para a linha A, a reunião com A será igual a A. Exatamente essa opção correta. Então, não temos o que fazer, é só colocar a opção A para o número 7. Então, para o número 8, qual das seguintes operações é verdadeira? Então, 8, para a opção A, tem-se Z mais reunião com Z, nesse caso, conjunto dos números inteiros positivos, reunião com o conjunto dos números inteiros negativos, incluindo zero, será igual
ao conjunto dos números inteiros relativos no geral. Por quê? Todos os elementos que estão em Z mais não se encontram no conjunto Z menos, incluindo zero, mas complementam-se para formar o conjunto Z. Então, a opção correta também é a linha A. Então, para os dois números, temos a linha A. Então, para o número 9, temos em um grupo de 42 pessoas residentes em certo município, 13 trabalham por conta própria e 34 trabalham com contrato assinado. Qual é o número de pessoas desse grupo que trabalha por conta própria e com contrato assinado? Então, para a resolução desse problema, recomendo que faça o diagrama. Então, por que fazer o diagrama para evitar cometer erros, claro? Então, número 9, teríamos dois diagramas para indivíduos que trabalham com contrato e conta própria. Então, teríamos contrato, o conta própria e contrato assinado. Assim sendo, temos como dados o universo. O universo seria igual a 42 pessoas. E diz-se 13 trabalham por conta própria. Então, 13 conta própria e 34 contrato assinado. Qual é o número que trabalha por conta própria e contrato assinado? O número de trabalhadores nesse caso. Então, seria o X, que é a parte que é a interseção entre os dois conjuntos. Então, para acharmos os que trabalham em conta própria apenas, seria 13 menos X. Então, idem, o mesmo faz contrato assinado menos X. Daí, uma vez que não dá um número dos que não fazem nenhum contrato, então assumimos que seja zero. Então, daí iremos achar a soma de todos os termos aqui no diagrama, que é 13 menos X mais X mais 34 menos X igual ao universo, que é 42, para acharmos o X. Então, os dois termos aqui são simétricos. Somando desse modo, o 13 e o 34, teríamos 47 menos X igual a 42. Daqui, tem-se menos X igual a 42 menos 47. Passando o 47 para o segundo membro, ele torna-se negativo. Então, seria menos X igual a menos 5. Multiplicando ambos os membros por menos 1, torna-se o X positivo e o menos 5 também positivo. Então, que corresponde à linha C. Então, número 9, temos a linha C. Dez. Estamos perante um logaritmo. Então, qual é o valor do logaritmo de 81 dividido por 9 na base 3? Assim sendo, tem essa expressão, número 10. Então, que era o resultado. Então, podemos dividir 81 por 9. Então, o resultado da divisão de 81 por 9 é o 9. Então, na base 3. Então, uma vez que conhece a propriedade do logaritmo de uma potência, então, sendo que a base do logaritmando é igual à base do logaritmo,
podemos assumir que o resultado será o M. Então, sendo assim, podemos decompor o 9 e decompondo o 9 por 3 em fatores primos, por 3 e por 3, o resultado seria 9 igual a 3 ao quadrado. Daí, podemos substituir no lugar de 9 para obtermos uma expressão equivalente à propriedade aqui. Então, daí o resultado será 2, que corresponde à linha C. Aqui está, linha C. Então, número 10, teríamos como solução a linha C. Número 11, estamos perante o seguinte exercício. Sendo R paralelo a S e E paralelo a F, qual é o valor de X? Então, número 11. Bom, aqui está a figura do número 11 e pedem o valor de X. Onde é que se encontra o X? Aqui está. Só recordando que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, este ângulo será igual a este. Então, uma vez que esse ângulo será igual a este, e as linhas são paralelas, ou as retas são paralelas, essas duas retas e essas duas, automaticamente cumpre-se que esse ângulo será igual a este ângulo também. Daí que, se este ângulo é igual a este, podemos igualar o 2x mais 20 graus será igual a 140 graus. Por quê? Pois esses ângulos são opostos pelo vértice. Assim sendo, será 2x igual a 140 graus menos 20 graus. X será igual a 120 graus dividido por 2. E o x, automaticamente, como resultado final, teremos x igual a 60 graus, que corresponde à linha A. Então, idem para o número 11, temos a linha A. Então, o número 12. Os números x e y são tais que o x encontra-se entre o 5 e 10 e o y encontra-se entre 30 e 40, incluindo os extremos. Qual é o maior valor possível de x sobre y? Então, para o número 12, tem-se uma situação em que temos divisão entre o x e o y. Então, para acharmos um número maior possível, é aquele, numa fração, o número maior possível é achado aplicando a seguinte regra, que o numerador seja o máximo possível e o denominador o menor possível. Então, como podemos ver, o x está no extremo, ou no intervalo de 5 a 10. Então, o máximo valor possível do x seria 10. Então, seria 10 sobre o mínimo valor possível de y, que seria 30. Sobre 30, daí simplificando 0, 0, o máximo valor possível seria 1/3, com aqueles intervalos que correspondem à linha A. Para o 12, temos a linha A. Para o número 13, estamos numa situação em que nos apresentam um retângulo tem de área 50 metros quadrados. Quanto tem de lado um quadrado com a mesma área? Então, sabe-se que a área
do retângulo será igual a 50 metros quadrados. Então, quanto é que mede o lado de um quadrado com a mesma área? Então, estou a dizer que a área do quadrado será igual a também 50 metros quadrados. Então, daqui, sabe-se que a área do quadrado será igual a lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Então, diríamos lado ao quadrado será igual a 50 metros quadrados. Passando a raiz, o quadrado transforma-se na raiz de 50 metros quadrados. Então, daqui podemos decompor o 50 para facilitar o nosso cálculo. 50 decomposto por 2 seria 25, por 5, 5, 5, 1. Então, 50 será igual a 5 ao quadrado vezes 2. Por quê? Decompus o 50 em função do índice aqui, para podermos tirar o maior fator da raiz possível. Então, 2. Então, metro quadrado. Daí, podemos notar que o 5 já apresenta um expoente igual ao índice. Pode sair da raiz, que seria igual a 5. E o 2 mantém na raiz, porque não tem. E o m sai também da raiz, porque apresenta o expoente igual ao índice. Então, seria 5 raiz de 2 como solução, que representa a linha D. D. Seja f de x igual a x ao quadrado e g x igual a x menos 1, duas funções. A função fog de x é igual a... Então, fog de x é só introduzirmos a função gg na função f. Então, o que significa? F, dado que gg seria o valor de x da função f. Seria igual, no lugar de x na função f, vamos substituir por gg. Teríamos x menos 1 elevado a 2. Então, uma vez que já obtivemos a função, aplicaríamos o caso notável para sermos mais específicos. Diremos a menos b ao quadrado igual ao quadrado do primeiro termo menos o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Daí teríamos essa expressão como sendo a solução, pois atribuiremos o valor de a a x, então seria x ao quadrado, menos o dobro do produto entre o x e 1, que seria x, mais 1 ao quadrado, que seria 1, que corresponde à linha A, para o número 14. Então, temos a linha A. Qual é o domínio da função? Aqui está a função. Então, temos o número 15. Temos f de x sendo igual a raiz quadrada de x mais 3. Então, uma vez que o índice é par, o domínio da função seria pegar o radicando, o que está dentro da raiz, ou do radical, mais 3 maior ou igual a 0. Então, x será maior ou igual, passando 3 para o segundo mesmo, a menos 3. Então, em notação de o intervalo, primeiro, menos 3, e precisamos de valores maiores que menos 3, encontra-se à direita do menos 3. Tem mais infinito. Então, fechado. O intervalo é fechado porque queremos valores maiores ou iguais a menos 3. Estão à direita. Daí, a notação de intervalo seria x pertence ao intervalo fechado
de menos 3 a mais infinito. Aberto. Então, uma vez achado o intervalo, vamos confrontar com as soluções do problema. A linha A seria o domínio da função de 3 mais infinito. Nem colocaram o intervalo, não corresponde à nossa solução. A linha B, domínio da função menos 3, não sabemos se é aberto ou fechado, aqui nesse caso, a mais infinito. Mas uma vez que nenhuma das opções aqui está presente, eu não irei colocar nenhuma opção, uma vez que não dá para saber se é fechado ou aberto aqui. Mas tem a tendência de ver que aparentemente a solução seria a linha B. Mas como não está fechado nem aberto, irei colocar apenas que não tem solução. Mas pode ter sido a linha B. Então, para o número 16, temos, dada a equação geral da reta, 2x mais 7y menos 1 igual a 0. Qual é o seu declive? Então, declive dessa equação, muito fácil, seria 2x mais 7y menos 1. Sempre que quiserem achar o declive, isolem o y. Para facilitar a compreensão, irei fazer 7y igual. Passemos o x para o segundo membro. Nesse caso, 2x fica menos 2x mais 1. Todos os termos além do y passam para o segundo membro. Então, o y será igual a menos 2x dividido por 7 mais 1, passando, multiplicando, a dividir, passa a dividir o 7. Então, teremos como declive o valor ou o coeficiente do x. Então, esse valor aqui é que é o declive, é o nosso m igual a menos 2 sétimo, que consideramos o declive ou coeficiente angular. Então, é o menos 2 sétimos, que corresponde à linha B. Para o número 17, temos a função f de x igual a x mais 2 elevado a 5 sobre x menos 2, apresenta zeros no ponto. Então, para acharmos o zero dessa função, basta aqui f de x igual a x mais 2 elevado a 5 sobre x menos 2. Zeros da função seria onde o gráfico intercepta o eixo do x se fosse para achar o gráfico. Mas enfim, aqui nesse caso é só pegarmos o numerador, igualarmos a 0, x mais 2 elevado a 5, igualarmos a 0. Daí, o x mais 2 será igual a raiz de índice 5 de 0. Quando passamos para o segundo membro, torna-se raiz. Posso falar desse jeito para clarificar a resolução. Não irei dar a volta. Então, x será igual. O resultado da raiz de índice 5 de 0 será 0. E o 2, quando passa, torna-se negativo. O x será igual a 2, menos 2. Nesse caso, que corresponde à linha B. Então, número 17, temos a linha B. Para o número 18, dizem qual é o número positivo x cuja soma com seu inverso é mínimo. Digamos que o tal número 18, digamos que o tal número é x, mais o seu inverso. O inverso seria 1 sobre x. Teríamos como resultado dessa soma x ao quadrado mais 1 sobre x, fazendo MMC nesse caso. Aqui seria x, aqui 1. Então, multiplicando, seria x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, substituindo cada valor aqui em cada linha, para a linha A, teríamos 1 aqui ao quadrado mais 1 sobre 1.
Então, que teríamos 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2 sobre 1, que seria igual a 2. Então, para a linha B, teríamos 2 ao quadrado mais 1 sobre 2, que seria igual a 5 meios, que seria igual a 2,5. A linha C seria 3 ao quadrado mais 1 sobre 3, que seria igual a 10 sobre 3, que o resultado seria 3,3 com uma dízima infinita periódica sendo 3. Então, quando é 4, o valor seria 4 ao quadrado mais 1 sobre 4, que seria igual a 17 quartos, que corresponderia aproximadamente a 4, seria igual a 4,25. Daí, podemos notar que, ou constatar que, a soma é mínima quando o valor é 1. Então, que corresponde à linha A. Então, assim sendo, para o número 18, teríamos como a linha A. E 19. O que temos? Temos qual é o valor de M para que o polinômio, aqui presente, seja do terceiro grau. O polinômio só será do terceiro grau se o coeficiente do x ao cubo for diferente de zero. Então, se pegarmos o coeficiente de x ao cubo, então, que é m, para o número 19, seria m mais 3 diferente de zero. Então, não podemos ter zero como coeficiente de x ao cubo para continuar sendo do terceiro grau. Expressão, então, m será diferente de menos 3, que é a linha B. Por fim, chegamos ao último exercício da primeira parte da resolução do exame de IFP 2022. Então, que diz o número 20? Para a capa pertencente a Z, qual é a solução do cosseno de x igual a 1? Então, estamos esperando uma equação trigonométrica. Então, o capa pertence a Z. Então, nós queremos a solução da equação cosseno de x igual a 1. Então, no círculo trigonométrico está claro que o eixo vertical corresponde ao eixo dos seno e o horizontal dos cosseno. Só ilustrando passo a passo para clarificar os alunos. Então, 0, 90 graus, os ângulos, 180 graus, 270, adicionando 90, e aqui teremos 360 graus. Uma vez que os valores encontram-se radianos, nós sabemos que 0 graus corresponde a 0 e 90 seria π meios, 180 dividido por 2, e 180 igual a π, 270 seria 3 sobre 2 π, e por fim 360 seria igual a 2π. Daí podemos colocar os possíveis resultados no círculo trigonométrico. Aqui está o círculo seno x cosseno de x. Então seria 1, 1, 0 para esse ângulo, menos 1 e menos 1. Então, uma vez que sabe-se que o cosseno só será igual a 1 quando o ângulo corresponder a essa posição aqui. Então, essa posição onde o cosseno é igual a 1 é esta aqui, onde temos os 0 graus
e todos os ângulos acrescidos 360 graus. Como é que seria representada a solução? Seria x igual a 0. Então, temos um período. Qual seria o período? Seria acrescido mais 2πk. Por quê? O k pertence a z. Então, tanto rodando no sentido horário, tanto rodando no sentido anti-horário. Nesse caso, horário e anti-horário. O resultado seria x igual a 2πk, que corresponde à linha A. Então, aqui está a linha A para o número 20. Então, muito obrigado por ter aguentado até o fim da resolução. Peço que partilhe e subscreva-se se ainda não tiver subscrito no canal. E também que coloque seu like e deixe ficar nos comentários os exames que gostaria que resolvêssemos e algumas matérias que também precisam. Muito obrigado, até a próxima.